estudantes, professores, professoras da educação de jovens e adultos do município de Curitiba. Eu sou a professora Débora, da Secretaria Municipal de Educação, e nossa aula é matemática. Vamos lá? Iniciamos sempre a nossa aula, como de praxe, revisando o conteúdo da aula anterior, antes de corrigirmos as atividades que vocês tiveram para casa. Se vocês não conseguiram realizar a atividade de casa sozinhos, não tem problema. Fazemos juntos aqui na correção, que vocês vão estar aprendendo do mesmo jeito, tá bom? Combinado? E depois, quando as aulas voltarem a ser presenciais, com a professora, porque aí, estando corpo a corpo, a gente consegue tirar dúvida na hora, perceber aquele que entendeu e aquele que ainda não entendeu. E na televisão fica um pouquinho mais distante, eu não consigo ajudar vocês dessa forma. Eu só repasso para vocês, torcendo para que vocês consigam me entender aí no conforto do lar de vocês, na casa de vocês, tá bom? Vamos relembrar o que foi que nós aprendemos na aula anterior? Bom, várias coisas. Falamos principalmente sobre as classes. Vamos lá? Falamos sobre classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões e a classe dos bilhões. Aprendemos 4 classes. Lembramos que dentro de cada classe nós temos 3 ordens. E todas as ordens sempre são unidade, dezena e centena. A diferença, e até para ser algo para lembrar, que na simples é só um nome, unidade, dezena e centena. Mas já nos milhares, nos milhões e nos bilhões, elas vêm com sobrenome. Então, é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Espero que um dia vocês tenham essa quantidade aí na conta bancária de vocês, no bolso de vocês, para que vocês possam aí viver descansando e não esqueçam de mim daí nesse dia, hein, gente? Vamos lá? Também mostrei para vocês como organizar essas classes numa tabela, que nós tínhamos aprendido a organizar bem a classe das unidades simples, trabalhando com unidade, dezena e centena. E aí mostrei para vocês como nós organizamos na tabela. E por que eu trouxe essa tabela para vocês? Porque facilita na hora de nós fazermos continhas. Nós conseguimos identificar certinho o número, algarismo embaixo de algarismo de um número. E que vai facilitar para que a gente não erre a conta. Então, se você vai prestar um concurso ou fazer uma prova, uma entrevista de emprego que tem alguma provinha que vem com algum número, vocês já sabem que o algarismo tem que ser embaixo de algarismo para fazer a conta. E depois que eles estiverem certinhos embaixo de algarismo, vocês conseguem fazer a conta tranquilamente sem precisar de ajuda de ninguém, que aí vocês já aprenderam isso, tá bom? Também falamos na aula anterior sobre o sistema solar. Lembram? Que o sistema solar é um conjunto de planetas, meteoroides, cometas, vários outros corpos celestes que tem aí no Sol. E que todos ficam em torno de uma estrela grande, que é o Sol, né? Todos ficam aí no céu, em torno do Sol. E que com mais ou menos cerca de 5 bilhões de anos, que foi um número bem grande que a gente trabalhou, como escreve, como coloca na tabela. Esse número é mais ou menos 5 bilhões de anos que o Sol é o centro desse nosso sistema solar. E aí eu trouxe a imagem de um sistema solar, que é um conteúdo que vocês podem estar abordando mais para frente, de uma forma mais profunda na disciplina de geografia, até mesmo de biologia, tá bom? Então tá aí, ó, o Sol, os planetas, o sistema solar, temos ali alguns cometas, isso que nós aprendemos na aula anterior. E daí, nós tivemos uma atividade para casa, de acordo com dados que nós falamos da distância desses planetas em relação ao Sol. Aprendemos 2, 3 planetas a distância deles, para a gente usar números grandes, que eram números que eram representados por milhões de quilômetros. Bastante, né? Uma distância muito grande. E aí, com esses milhões de quilômetros, com essas distâncias dos planetas em relação ao Sol, nós fizemos algumas atividades para casa. Vamos corrigir essas atividades juntos? Vamos lá? Atividades para casa. Corrigindo. A primeira atividade que nós tínhamos para casa, vocês precisavam copiar essa tabela.
E essa tabela trazia, na primeira coluna, planetas e o nome dos planetas: Terra, Vênus e Marte. Na segunda coluna, a distância de cada planeta em relação ao Sol. E aí a gente trouxe o planeta Terra, fica distante do Sol 149.600.000 quilômetros. Vênus fica distante do Sol 108.200.000 quilômetros. E Marte, 227.940.000 quilômetros. Vocês precisavam copiar a tabela para depois olhar a pergunta, olhar a tabela e responder, porque nós trabalhamos já com gráficos e com tabelas, e que gráficos e tabelas trazem informações organizadas, certo? Vamos ver as perguntas? Vamos lá? De acordo com a tabela, vocês tinham que responder: que planeta está mais próximo do Sol? Vamos olhar? A Terra está a 149 milhões de distância. Vênus 108 e Marte 227. Então, quem está mais perto do Sol? Professora, eu acho que é o número menor, que é aquele que está mais perto, né? Porque se eu falar para vocês assim, ó, até Guarapuava, eu usando Guarapuava de novo de exemplo, dá 400 e poucos quilômetros. Até Londrina, 600 e poucos quilômetros, quase 700 quilômetros. E até Campo Largo, 70 quilômetros. Quem está mais perto de Curitiba? Campo Largo, Guarapuava ou Londrina? Fica fácil, né? Campo Largo, 70 quilômetros, porque a distância é menor. Se eu olhar para a tabela, a distância menor é de Vênus. Então, quem está mais perto do Sol é Vênus, com 108.200.000 quilômetros. Professora, mas agora a próxima pergunta era: que planeta está mais distante do Sol? Então a gente vai voltar lá. Mesma coisa, vamos pensar que Curitiba é o Sol. E aí nós temos os planetas lá, as cidades, né? Guarapuava, Campo Largo e Londrina. Campo Largo 70 quilômetros, Guarapuava 400 e Londrina 600. Quem está mais longe? Campo Largo 70, 400, 600. Londrina, professor. Muito bem. Vamos pegar lá. O Sol tá lá. A Terra do Sol tá 149 milhões. Vênus do Sol, 108 milhões. E Marte do Sol, 227 milhões. Quem tá mais longe do Sol? Vamos ver se vocês acertaram. Mais próximo é Vênus e mais distante, Marte, com 227.940.000 quilômetros. Vou deixar uns minutinhos para que vocês corrijam essa atividade. Atividade número 3. Vocês me responderam duas perguntas. Uma era quem estava mais perto do Sol, quem estava mais longe do Sol dos planetas da tabela. E aí vieram situações, problemas, lembra? Se não conseguiram resolver sozinhos, não tem problema. Aprendemos juntos, fazemos juntos agora. Vamos olhar lá. Eu precisava saber a diferença. Diferença, a gente usa subtração. Lembra? Aprendemos 3 formas de usar a subtração. E para saber a diferença é uma delas.
qual a diferença da distância da Terra para o Sol. Então, qual é a diferença? E de Vênus para o Sol? Então, da Terra, eu sei que eu tenho 149 milhões e 600 mil quilômetros. Vou colocar os números de trás para frente. Eu poderia colocar aqui 1 centena de milhão, 4 dezenas de milhão, 9 dezenas de milhão, pensando no número 149 milhões. Mas eu vou pôr de trás para frente para ajudar. Então, eu tenho 3 zeros ali. 1, 2, 3. Depois eu tenho 2 zeros e o número 6. 1, 2 e o 6. Depois eu tenho o número 9, o número 4 e o número 1. Muito bem. Eu quero saber a diferença dessa distância para a distância de Vênus. Então, assim, eu sei que a distância da Terra para chegar no Sol é uma. De Vênus é um pouco menor. Qual é essa diferença que tem entre um e outro? Vamos descobrir? Quanto a mais a Terra fica distante do Sol, certo? Vamos ver? Aí eu pego Vênus. Vênus é 108 milhões 200 mil quilômetros. De trás para frente eu tenho 3 zeros. Menos, né, gente? Desculpa. Ali eu coloquei o sinalzinho de menos, porque a gente tem que diminuir para saber a diferença. Então, eu ponho o número menos, que é o símbolo da subtração. E aí eu pego 3 zeros. 1, 2, 3. Depois eu tenho 2 zeros e o 2. 1, 2 e o 2. Depois eu tenho um 8, o 0 e o 1. 8, 0 e 1. E aí eu traço. E agora, tchan, 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 vai começar a conta. Vamos fazer a conta de subtração no número deste tamanho para a gente saber o resultado dessa diferença? Vamos lá? 0 menos 0? 0. Tá fácil. 0 menos 0? 0. Sempre de trás para frente a conta. 0 menos 0? 0. 0 menos 0, já sei que é 0. 0 menos 0, também já sei que é 0. E agora? Agora eu tenho 6 menos 2. Se eu 6 eu tiro 2, eu fico com quanto? Com 4. Muito bem, para quem acertou. 9. Eu tiro 8 de 9. Eu diminuo 8 algarismos de 9. Quanto fica? 1. Aí eu tenho 4 menos 0. Eu continuo com quanto? Com 4. E 1 menos 1? Ixi, fiquei sem nada. Fiquei com 0. Essa é a resposta. 41 milhões 400 mil quilômetros de diferença entre um e outro. Então, a Terra fica mais longe do Sol, não está correto falar mais longe, então mais distante do Sol, 41 milhões 400 mil quilômetros do que Vênus do Sol. Essa é a diferença deles. Conseguiram responder essa questão? Vou deixar um tempinho para que vocês possam estar corrigindo a atividade.
nessa atividade, nós conseguimos ver a diferença da distância da Terra para o Sol, de Vênus para o Sol. E na outra situação problema, que é a última atividade que vocês tinham para casa, nós tínhamos que ver a diferença de Marte para o Sol para Vênus para o Sol. Vamos fazer a conta de Marte e Vênus agora para saber a diferença dos dois? Porque nós vimos assim, que era Vênus mais perto do Sol, depois vinha a Terra e depois vinha Marte. Então, Marte está mais distante do Sol ainda. A Terra está no meio e aí Vênus. Comparando só esses 3 planetas, porque nós temos 8 planetas. Então, comparando esses 3. Nós vimos que da Terra para Vênus a diferença que dá para o Sol. Já deu 40 e poucos milhões. Vamos ver de Marte, que está mais distante, qual é a diferença com Vênus? Vamos fazer a continha? Vamos juntos lá? Olha lá. Atividade número 4. Qual a diferença da distância de Marte ao Sol para Vênus para o Sol? Marte tem 227.940.000. Vênus tem 108.200.000 quilômetros. Vamos colocar os números de Marte, desculpa. São 3 zeros. 1, 2, 3. Daí o 0, o 4 e o 9. O 7, o 2 e o 2. Como eu quero saber a diferença, eu vou fazer uma subtração. Então, eu vou utilizar este símbolo, este sinal de menos. Aí, eu pego os números da distância de Vênus para o Sol, que é 108.200.000. São 3 zeros, 2 zeros e o 2, o 8, o 0 e o 1. Traço. Faço a conta. Vamos juntos? 0 menos 0. 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 4 menos 0. Eu tenho 4 e não tiro nada do 4. Eu continuo com 4. Eu tenho 9 e eu tiro 2 de 9. Eu fico com quanto? Com 7. Muito bem. Agora eu tenho ali 7 e eu vou tirar 8. 7 para tirar 8. Consigo tirar 8 de 7? Não, não tem como. Eu fico negativo, professora. Eu não tenho como. O que é que eu faço? Aprendemos. Eu pego e empresto da ordem do lado. Eu empresto do meu vizinho. Por isso a gente fala casa, vizinho nas contas de matemática. Eu vou emprestar do meu vizinho da ordem do lado. Eu vou emprestar um algarismo dele. Como eu tenho 2 ali, o que eu vou fazer? Eu risco o 2 para saber que eu emprestei. E de 2, eu só preciso emprestar um algarismo. Então, eu ponho 1 ali. Mas, como eu de 2 eu tirei 1, eu continuo com 1 ali. Não posso esquecer de marcar, senão eu acabo esquecendo e acho que ali ficou 0. E não ficou. Se tivesse só 1 e eu emprestasse 1, eu ia ficar com 0. Mas como eu tenho 2 e eu emprestei 1, eu continuo com 1, porque 2 menos 1 é 1. Ok, entendemos. Então, agora eu tenho 17 menos 8. 17 menos 8 é 9. Muito bem. Para fazer a continha, eu posso emprestar e deixar assim. E agora, eu fiquei com 1 lá. 1 menos 0, eu tenho 1. Não tiro nada do 1, eu continuo com 1. E ali eu tenho 2 menos 1, eu fico com 1. A distância de Marte para o Sol é bem maior do que a distância de Marte e Vênus para o Sol. Marte fica bem mais distante do que Vênus, do que a Terra, porque a Terra era 49 milhões de diferença. E a diferença de Marte para Vênus é de 119.740.000. E a diferença de Vênus com a Terra dava só 40 e poucos milhões de quilômetros. Então, essa é a resposta. 119.740.000 quilômetros de diferença de um planeta para outro. Vou deixar para que vocês corrijam a atividade de vocês, ok?
Vimos onde utilizamos números desse tamanho, fizemos atividade, percebemos que não é um bicho de 7 cabeças, dá trabalho, a gente tem que pensar, tem que fazer com cuidado, com calma, emprestar do vizinho lá da ordem do lado se precisar, não esquecer de organizar depois que empresta, quanto que ainda sobra, né? Importante é fazer sempre com muita calma, olhando algarismo por algarismo, ordem por ordem, que nós chegamos no resultado certo. E aí no dia de hoje, na aula de hoje, eu trouxe para vocês um conteúdo que a gente vai falar que é sobre o sistema monetário. Porque quando eu falo aí de distância e tal, eu também posso falar no dinheiro. Lembra que eu até comentei com vocês que eu espero que todos vocês tenham bilhões na conta de vocês? Bilhões, milhões, né? Vem também aí do nosso sistema monetário, do nosso dinheiro, né? Da nossa moeda. E eu quero dizer para vocês que ao longo dos anos o Brasil ele adotou diferentes moedas, mais de um tipo de moeda, em que vocês com certeza, muitos de vocês acompanharam bem mais do que eu e vão se lembrar. E por que aconteceram essas mudanças na unidade monetária que a gente chama no nosso país? Principalmente, foram vários fatores, mas a inflação foi um dos motivos que a gente teve que mudar várias vezes de moeda aqui no Brasil. Lembram disso? Acompanharam? Que, nossa, tinha uma época que a inflação estava altíssima, eles tiveram que mudar o tipo de moeda. Não se chama... Hoje, desde junho de 1994, que o governo do Brasil adotou como unidade monetária, que a gente chama como moeda corrente, né? O real. Então, nós temos aí hoje R$10, R$20. O real é a unidade monetária que nós temos desde junho de 1994. Mas antes disso, nós tivemos várias moedas. E nós já vamos falar um pouquinho delas, vamos relembrar com vocês todas as moedas que nós tivemos. Todas as moedas que nós já trabalhamos, ok? E aí, eu trouxe só uma perguntinha para vocês antes, para vocês ver se vocês sabem hoje, atualmente, qual é o valor do salário mínimo no Brasil? Vocês sabem? Nós temos dois pisos, né? Nós temos o piso nacional e aqui no estado do Paraná nós temos o piso do estado do Paraná. Mas eu tô falando de Brasil a nível maior. Então, qual é o piso nacional? O piso do salário mínimo no Brasil? Vocês sabem me dizer? Qual é esse valor? Sabem ou não sabem? O valor do salário mínimo no Brasil é de pertence à classe dos milhares. R$1.045. Então, esse é o valor do salário mínimo no Brasil. Pertence à moeda do real, unidade monetária do real. E hoje é esse o valor do salário mínimo no Brasil. E aí, eu trouxe para vocês, para a gente comparar na tabela, vários valores de salários mínimos em moedas diferentes nesse tempo que nós tivemos. Por que eu falei de várias unidades monetárias que nós tivemos e por que eu trouxe o salário mínimo? Porque eu trouxe uma tabela de novo para vocês. Olha lá. E nessa tabela nós vamos analisar o valor do salário mínimo em diferentes épocas aqui no Brasil. Hoje, atualmente, é R$1.045. Vamos ver alguns anos atrás, com outras moedas, quais eram os valores? Vocês me acompanham? Olha lá. O título da tabela. Valor do salário mínimo no Brasil em diferentes épocas. Uma coluna tem a data, a outra coluna tem a unidade monetária, o nome da moeda da época, e depois o valor do salário mínimo. Então, eu tinha ali, em dezembro de 1988, lá na década de 80, a moeda que nós tínhamos aqui era o cruzado. Quem lembra do cruzado? E o valor do salário ali era 40.425 cruzados. Era o valor do salário. Nossa, que alto, né, professora? Depende, né, gente? Depois, lá em janeiro de 1989, na segunda linha, na primeira coluna, vem lá para cruzado novo, janeiro de 1989. Então, nós tínhamos o cruzado, depois veio para o cruzado novo.
E o cruzado novo, podem ver que mudou a sigla. Se você olhar ali o símbolo do cruzado, lembra que nós falamos de códigos? Nós falamos de RG, é o código, registro geral, falamos de CPF, falamos do CEP, que é o código do endereçamento postal, falamos de vários códigos e aqui nós também temos os códigos, falamos do estado, lá Nordeste, NE, falamos das cidades com códigos diferentes e aqui nós temos o código do dinheiro, da unidade monetária. O cruzado, o código que eles usavam era um C, um Z minúsculo e um cifrão, e aí o valor. Depois, quando em janeiro de 89, mudou para o cruzado novo, eles, como era cruzado ainda, eles mantiveram o C, o Z e o cifrão, mas eles colocaram um N de novo na frente. Então, o novo cruzado, cruzado novo, que veio para R$ 63,90 cruzados. Depois, em junho de 1993, mudou novamente a unidade monetária. Nós viemos para o cruzeiro. Quem lembra do cruzeiro? E aí, o símbolo do cruzeiro deixou de ser CZ, passou a ser CR e o cifrão. E aí veio ali o valor do salário mínimo no cruzeiro. Em fevereiro de 1994, foi criado o Cruzeiro Real. Nossa, já colocaram real no nome aí. E aí, a sigla passou, o R passou a ser maiúsculo, que representava o R do real. C de cruzeiro, o R de real grande e o cifrão. Depois a gente vem para março de 2011, onde entrou o real, que veio o R de real, o S do cifrão, e aí o salário de março de 2011 era de R$ 545. Gente, hoje é 1.045, olha que legal, os dois com 45, né? E março de 2011 era de R$ 545. Olha a diferença de 545 para 1.045, de 2011 para 2020. 2011 para 2020 nós temos 9 anos. Em 9 anos dobrou. Mas e a inflação e o restante? Nem vamos falar disso agora, né? Mas só para mostrar para vocês aí que teve diferença desde que o real foi criado também. E aí, para matar as saudades, né, daquelas pessoas e para aquelas que nunca viram, nós trouxemos aqui algumas imagens dessas unidades monetárias. Vamos matar essas saudades? Vamos lá para a nota do cruzado. Olha só, essa é do cruzado. Depois, nós temos a nota do cruzado novo. Nossa, quem tinha uma dessa aí tava bem, hein, gente? 500 cruzados novos ali, ó lá, ó. Depois do cruzado novo, nós tivemos... Ai, que saudade, gente, o cruzeiro. Ih, já me entreguei aqui, né? Olha os 200 cruzeiros, gente. Ah, eu peguei uma dessa na mão. 200 cruzeiros. Olha que legal. Frente e verso da nota de 200 cruzeiros. Depois, eu trouxe aqui mais recente o Cruzeiro Real. Daí eu trouxe várias notas. Algumas eu acho que eu nunca peguei na mão, gente. Eu não me lembro de ter pegado 1.000 cruzeiros, 5.000 cruzeiros. Não consigo me lembrar disso. Mas olha que legal. 1.000 cruzeiros, 5.000 cruzeiros, 50.000 cruzeiros. Olha que bacana. E aí nós trouxemos dos cruzeiros. Depois dos cruzeiros reais, nós viemos para o nosso real. Que nós temos aí, ó, 1, 5, 10, 20, 50 reais. Faltou o nosso azulzinho ali, que é os 100 reais, né? Então, eu trouxe essas imagens para que a gente matasse a saudade, visse essas notas. Existem algumas pessoas que, como hobby, colecionam notas antigas, que é bem legal, porque faz parte da nossa história, da construção da nossa história. E toda essa mudança de moeda teve motivos, né? Consequências que estavam... A moeda, a mudança dela foi consequência de muitas coisas que estavam acontecendo no nosso país naquela época. Mas, gente, houve um tempo, bem antigamente, que não existia dinheiro. E aí, como que as pessoas elas faziam as compras? Como que elas pagavam pelos produtos que elas adquiriam? Vocês sabem, já ouviram falar disso? Alguém já vivenciou isso?
que fez, por exemplo, sem o dinheiro conseguiu comprar o produto de alguém ou vender o produto? Como que vocês negociaram isso? Fizeram uma troca? Olha, eu preciso, você é dentista, eu preciso que você arrume meu dente e você precisa que eu faça um vestido e eu sou costureira e a gente faz uma troca. Alguém já vivenciou alguma coisa parecida de fazer uma troca nesse sentido, sem usar a moeda, a unidade monetária? Sim ou não? Então, bem antigamente não existia essa moeda. E aí as pessoas faziam essa troca de produtos. E sabe como que nós chamávamos essa troca? Bem lá na antiguidade, há milhares de anos atrás, não existia esse dinheiro e as pessoas... nem dinheiro, nem cheque, nem cartão. Então as pessoas faziam troca de mercadorias. Como que é o nome dessa troca? Eles chamavam de escambo. Escambo é o nome da troca de mercadorias. É famoso esse nome, escambo. Eu vou mostrar para vocês ali como escreve. E eu trouxe algumas imagens de exemplos de pessoas fazendo escambo. Olha só. Então, escambo era a troca de mercadorias. O pescador dava o peixe e o caçador dava o coelho. Então, eles trocavam, porque o pescador não aguentava mais comer só peixe e o caçador não aguentava mais comer só o coelho. Então, eles trocavam para variar o cardápio. Isso é escambo, é troca de mercadoria, não tinha dinheiro. Ah, mas hoje a gente pensa assim, poxa, mas o coelho vale mais do que o peixe, ou o peixe vale... Naquela época não tinha isso. Era a necessidade que fazia essa troca. Por exemplo, ali, ó, eles fizeram uma troca por um... Essa é uma brincadeira, vocês já viram o João pé de feijão lá, né? Então, daí ele tá trocando ali sementes de um pé de feijão, que ele dizia que era mágico, é uma história, né? E que João do pé de feijão lá comprou essas sementes e que levaria ele até um castelo. E ele deu sementes de pé de feijão em troca da vaquinha do João. Olha que dó, né? O João acreditou e comprou. Então também tinha que cuidar para não ser uma troca enganosa, não sair perdendo, né? Não ser uma coisa que não fosse verdade. Mas o escambo era uma forma de comércio na época sem ter o dinheiro. No entanto, conforme as sociedades elas foram evoluindo, elas foram crescendo, houve uma necessidade de criar, para justamente não ter esse tipo de desvalorização e supervalorização de algo, que se criasse uma moeda, e que essa moeda se desse o devido valor para cada produto de acordo com o esforço que era feito para ter, né, as necessidades. Então aí eles resolveram criar a moeda. E foi assim que surgiu esse conceito de moeda que a gente usa ainda hoje. E o valor de cada moeda, como acabei de dizer, era baseado, ele equivalia era equivalente ao custo do material, né? E daí a partir daí que era produzido, a partir daí eles sabiam mais ou menos o valor que custava cada produto. E a partir de então as moedas entraram em circulação, revolucionaram o mundo todo, a forma como o comércio era realizado pelo mundo. E aí, gente, eu dando uma lida nas minhas horas de estudo, eu vi que tem muita história para falar sobre como aconteceu tudo isso, né? Inclusive, como que os bancos surgiram. O nome banco, uma curiosidade só que eu trago aqui para vocês, é que o nome banco, ele vem de muito tempo, lá do tempo dos gregos, lá na Grécia, e que eles criavam os depósitos para armazenar os alimentos e eles chamavam de banco. Então, onde eles colocavam, que a gente chama de galpão, né, eles chamavam de bancos. Então, o conceito de banco vem de um lugar que servia para armazenar os bens, que vem desde aquela época. Então, assim, muitas moedas aconteceram, foram mudando com o decorrer da história, e hoje a gente tem banco, tem cartão de crédito, tem moeda, tem juro, tem... Enfim, a gente tem que se cuidar, né? Se organizar financeiramente, porque vira um bolo de neve, então a gente tem que estar sempre se cuidando e se organizando para que a gente consiga ter qualidade de vida, poder comprar os produtos que a gente precisa para se manter. E aí nós conversamos também que hoje o trabalho que nós efetivamos, que nós desempenhamos, nos traz recursos, né? Nos traz o salário, falamos do salário mínimo. E aí,
Comentamos sobre materiais, equipamentos de segurança que precisamos usar nos trabalhos, comentamos sobre a diferença do trabalho do homem e da mulher, que a mulher ainda dizem que tem a mesma oportunidade, mas que foi muito desvalorizada, que agora a mulher hoje já está no mercado de trabalho, que muitas vezes ocupam a mesma posição, mas os salários são diferentes. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de uma profissão de uma mulher que a gente chama de mulher rendeira, que são as mulheres lá do Nordeste que trabalham fazendo rendas. E aí nós vamos lá para o slide para vocês darem uma olhadinha. Eu trouxe para vocês partes de uma música, tá? Essa música é da Elba Ramalho. E aí várias pessoas já regravaram essa música e essa música ela vem dizendo assim: olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, deu um baile em Cajazeira, botou as moças donzela pra cantar a mulher rendeira. As moças de Vila Bela não têm mais ocupação, cê que fica na janela namorando Lampião. E aí a gente trouxe ali uma imagem de uma mulher rendeira que está tecendo algo com as rendas, ok? Então, por que eu trouxe esse texto? Para a gente conhecer. Essa técnica é uma técnica que surgiu desde a época da colonização, lá no século XVIII, porque as mulheres elas produziam redes de pescas para o marido. E diz a lenda que uma vez veio uma alga muito bonita presa numa dessas redes que as mulheres já teciam para os maridos pescadores e que ela viu o trabalho que a alga desenvolveu ali naquela rede de pesca e ela tentou fazer da mesma forma a rede de pesca para o marido toda trabalhada nesse desenho. E a partir daí surgiu então esse trabalho da mulher rendeira. Esse ofício de mulher rendeira, ele proporciona uma viagem do imaginário feminino. São mulheres que no dia a dia tecem finos fios, pensem no trabalho que dá. E esse trabalho conecta essas mulheres de geração para geração, porque esse trabalho ele é passado de mulher para mulher. E elas lutam bravamente para desempenhar esse ofício. É um ofício delicado. Com paciência, com maestria, de geração para geração, elas vão desenvolvendo esse trabalho. Agora, eu trouxe uma atividade para vocês realizarem em casa. Vamos fazer a atividade? Vamos copiar? Vamos para o slide da atividade, não esquecendo de colocar a data. Primeira atividade, situação problema. A senhora Lourdes trabalha como artesã e confecciona por dia 3 blusas de renda a R$ 25 cada, para entregar na cooperativa da sua cidade. Primeira pergunta: quanto ela recebe por dia pelas 3 blusas? Quanto ela recebe somando o valor de 3 dias? Vou deixar uns minutinhos para vocês pegarem o caderno, copiarem e não se esqueçam de colocar a data.
Então, nesta atividade que vocês vão fazer em casa, vocês têm que ver que ela faz 3 blusas por dia e cobra R$25 por blusa. Eu quero saber quanto que você vai ter que somar o preço de 3 blusas para saber quanto ela recebe por 3 blusas. E depois você vai ter que somar por dia, você já sabe quanto ela ganha quando você somar 3 blusas. Vão ter que somar o valor de 3 dias para saber a resposta. Vou deixar mais uma atividade, um tempinho para vocês copiarem e daí a gente encerra a aula, ok? Próxima atividade. E se ela produzisse somente 2 blusas? Vocês fizeram a conta com 3, agora eu quero saber por 2. Quanto ela ganharia por dia? E se cada blusa, ao invés de custar R$25, custasse 18? Quanto ela receberia por dia confeccionando 3 blusas? Então vocês vão ter que alterar os dados para saber. Vou deixar uns minutinhos para vocês copiarem. Copiaram as atividades, façam com bastante carinho, vamos corrigir sempre juntos, mas eu gosto que vocês pelo menos tentem fazer em casa. E eu deixo aqui para vocês esse último slide dizendo: fiquem em casa, organizem o seu tempo, como eu já disse, para que vocês possam estudar e descansar. E ainda praticar o escambo, lembra? A troca de boas energias com as pessoas amadas. Então eu deixo o meu muito obrigado, até a próxima aula e troquem energias com as pessoas que vocês amam. Até a próxima aula.